Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Imenso prazer que estamos aqui novamente para mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus. Nós vamos estudar hoje o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4. O capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe, e os itens 1 a 4 falam exatamente de piedade filial. Então, isso nós vamos estudar na noite de hoje, nesse momento. Nós vamos ver então esse ensinamento de Jesus, quando Jesus disse: vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, e honrai vosso pai e vossa mãe. Todo ensinamento de Jesus fazia questão de relembrar as pessoas que são coisas que nós já sabemos. Então, sempre Jesus inicia seus ensinamentos, aprendeste que foi ensinado aos antigos, nesse caso aqui, vós sabeis os mandamentos. Tá? Por que sempre Jesus falava assim? Porque na época os hebreus então seguiam ali os 10 mandamentos. Seguiam a legislação mosaica. Então Moisés, a revelação divina, ele veio mais para proibir aquilo que a gente fazia de tanto errado. Então era sempre isso aí, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, e honrai vosso pai, tá? E vossa mãe, que também foi uma ordenação de Moisés, e repetida aí então por Jesus. Tá? Esse honrai vosso pai e vossa mãe. Então veja bem, as colocações aí de Moisés e Jesus já demonstram aí a grande rebeldia que nós carregamos conosco aí desde épocas remotas, São rebeldias milenares que nós carregamos aí. Já imagina nessa época, já de Moisés, já falando para honrar vosso pai e vossa mãe? Ou seja, então, já naquela época, os filhos já não tinham tantos cuidados quanto mereciam os pais. Porque senão Moisés não teria dito isso. Tá? Aí depois de Moisés, então, veio também Jesus falando a mesma coisa, reforçando esse detalhe. Então veja bem que essa rebeldia nossa está vindo de milênios, nós vamos carregando. E hoje em dia, será que nós melhoramos essa rebeldia em nós? Então é nesse estudo que Allan Kardec colocou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec disse: honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. A palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Ou seja, além de nós estarmos trabalhando aí a caridade para com o próximo, a verdadeira caridade conforme entendia Jesus, tá? Nós temos algo a mais, tá? Que é esse vínculo, essa ligação, e no entanto nós temos que ter essa piedade. Será que somente com os pais idosos? Aqui não fala, com os pais, não importa a idade. Allan Kardec coloca mais assim: ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo que a caridade ordena para com o próximo. Ou seja, o que a caridade ordena para com o próximo? Que nós façamos com o próximo aquilo que gostaria que fosse feito para mim. O que eu tenho que ter com o próximo? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Não é essa a verdadeira caridade conforme entendia Jesus? Que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: qual a verdadeira caridade conforme entendia Jesus? Benevolência,
pais. Perdão das ofensas, trabalhar qualquer sentimento de revolta que possa aparecer em nós, que o nosso próximo possa fazer em nós, despertar esse sentimento nosso ainda de revolta, mas principalmente com os pais, perdoar. Então veja bem que a relação pai e filho vai muito além do que aquilo que a maioria das pessoas imaginam. Allan Kardec vai continuando assim: honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções. Ou seja, então o que Allan Kardec está colocando para nós, honrar pai e mãe, não é só bença pai, bença mãe, tá certo? Ter esse respeito, né? Dessa maneira, que hoje de filho não se fala mais bênção para pai e mãe. Não é isso? Não fala de senhor, fala você. É você. Quem é você? Não é isso? Tá? Então a gente vê na maioria dos lares esse tipo de relacionamento. Então Allan Kardec coloca para nós, tá, com muito detalhe, nessas frases, tá certo? Não só essa obediência, mas prestar atenção. O que eu posso fazer para meus pais? Não importando a idade, principalmente na velhice, que coloca então aqui Allan Kardec. Que não se importa a idade. Mas quando os nossos pais já não têm mais forças para trabalhar, nós dependemos tanto dos nossos pais. E no momento que eles vão depender de nós, qual é o sentimento filial? Né? Infeliz o ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Algumas vezes, já na vida presente, mas com toda certeza, numa outra existência, em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Ingratidão. Que ingratidão. Que coisa mais terrível é a ingratidão. Mas quem sofre com a ingratidão? Com certeza, o ingrato. Aquele que praticar a ingratidão. Porque se não for aplicado a lei de causa e efeito na atual reencarnação, com certeza, nas próximas reencarnações. A lei de causa e efeito não falha. É uma lei que vale para todos. Né? A gente, há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa está desempregada e com muita dificuldade, e tem um filho também que está desempregado. Então ele estava me falando que ele arrumou um bico, né, um trabalhinho, numa lanchonete. Mas o proprietário da lanchonete comprou outra lanchonete maior e vendeu essa lanchonete para ele. Ficou com pena dele. Vendeu para ele parcelado, para ele pagar durante um ano. Tá? E então o que ele fez? Chamou o filho dele, desempregado, para ajudá-lo, para trabalhar com ele na lanchonete. Só que o filho dele foi, com uma promessa, que ele seria um funcionário do pai, um empregado do pai. Ou seja, o funcionário empregado, quando chega no final do mês, ele quer o seu pagamento. Então, quando fez um mês, ele chegou perto do pai então e cobrou o meu salário. Disse, não, mas a gente ainda não engatilhou ainda. Nosso grupo está muito pequeno. Como se diz, tem piedade, né? Tem piedade. E será que ele teve piedade?
Eu me lembrei muito daquela passagem do credor incompassível, né? Do Jesus contra. Sério. Né? Bem parecida a história. Então, o pai dele teve que pagar para ele um salário. Se eu sou o seu empregado, eu quero receber o meu salário. Não me interessa se teve lucro ou não. Tá certo? Então a gente vai observando esse relacionamento ainda de pais e filhos e fica a gente a pensar, tá? Desde já de Moisés, tá? Ele já estava falando honrar vosso pai e vossa mãe. Jesus vem reforçando. As religiões, todas as religiões cristãs falam muito desse assunto. Que rebeldia tem que existir no coração da humanidade, de muitos, né? De muitos pertencentes aí a essa nossa humanidade. Alguns pais, é bem verdade, descuidam dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Tem isso também. Tá? De muitos pais também que não está nem aí para filho. Tá certo? Mas isso aí é motivo do filho ficar rebelde com o pai? Será que isso é motivo? Não, Allan Kardec complementa assim, ó. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Lei de causa e efeito. Então, se o pai está sendo negligente com o filho, é lei de causa e efeito. Pode estar vindo aí de vidas passadas. Então, cabe à lei de Deus julgar. Através de quê? Através das reencarnações. Reencarnação é para isso. É para essa reparação. Coloca no mesmo lar exatamente essas almas que ainda têm alguma rebeldia. Para controlar esse ímpeto. Para melhorar, para aprender a amar. Para aprender a não ser ingrato. É para isso que nós convivemos no mesmo lar. Os filhos devem tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo. Todos. Conforme nos orienta aí Allan Kardec. Tá? Por quê? Que muitas pessoas com as pessoas de fora tratam numa delicadeza, não é isso? Trata numa delicadeza, mas chega em casa, fica irreconhecível. Tiranos, né? São tiranos. Né? Tiranos. Mas é exatamente por isso. É exatamente por isso. Aí vem aquela outra passagem de Jesus: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. 2000 anos atrás Jesus já falou isso. Né? O que é reconciliar? Fazer as pazes. Se unir com amor. Com o vosso adversário. Enquanto, esse verbo de dentro, enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, enquanto estás convivendo com ele. O André Luiz nos dá uma relação muito boa, tá, do nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. Então o André Luiz vai nos relacionando. São irados e não calmos. Quantos pais também irados, né? Dentro de casa, está ali no meio, numa raiva, num ódio, não mantém a calma. Tem pais negligentes e não zelosos. Aqueles pais que fogem da sua responsabilidade, não quer saber o que o filho está precisando, o que o filho está sentindo. Tem pais autoritários e não afáveis. Tem aqueles pais que, né,
você tem que me obedecer. Você tem que fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu quero. Tem pais ciumentos e não amigos. Tem aqueles pais que ficam, vigiando também, passo a passo, dos filhos, não procuram amizade, não procuram se aproximar, dialogar. Tem pais indiferentes e não afetuosos. Tem aqueles pais que para eles tanto faz o filho, andar com quem quer, passando, tirando boas notas na escola ou não, para ele é indiferente. Tem pais grosseiros e não delicados. Tudo isso tem, não tem? O Zé Luiz está dizendo, Grosseiros e não delicados. Tem pais mesquinhos e não bondosos. Tem aqueles pais que, quer cuidar, não quer dar nada para filho, não está nem aí também, está assim pesquinho, não faz bondade nenhuma para filho. Tem pais medíocres e não educados. Os pais que só conversam também com brutalidade, e depois querem que os filhos sejam bem educados com eles, bem calminhos com eles. Tem pais distantes e não íntimos. Aqueles pais que querem viver a sua própria vida. Querem nem saber quantos filhos que tem, quantos anos que tem, que diga aniversário do filho, Querem saber de nada, fica bem distante. Tem pais invejosos e não solidários. Tem pais agressivos e não brandos. Tem aqueles pais que qualquer coisa está ali espancando também o filho, xingando o filho, maltratando o filho com agressividade, tem brandura nenhuma para com o filho. Tem pais impertinentes e não tolerantes. Tem aqueles pais que não têm paciência, não toleram nada, absolutamente nada, não leva nada, não tolera. Tem pais que maltratam e humilham. Quantos pais tem, que rebaixa, ele se exalta, achando que é o dono da verdade, e coloca o filho lá no degrau de baixo. Tem pais que discutem e espancam. Quantas discussões a gente vê em família? Espancamento. Tem pais que abandonam e mentem. Quantos pais abandonando? Não quantos pais, estou falando pai e mãe, que abandonam e mentem. Tem pais que desprezam e hostilizam. Despreza o filho, às vezes chega até a falar que isso não é filho meu. Tem pais que atormentam e ofendem. Tem pais que descuidam e sacrificam os filhos. Apesar dos defeitos, e por mais que não realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. Então os pais podem somar toda aquela relação, ou uma ou duas daquela relação, passamos, mas não interessa. São os pais. Certa vez eu conversando com um adolescente, pré-adolescente, e ele me disse uma vez: eu odeio a minha mãe. O quê? Eu odeio a minha mãe. Ela me xinga, ela me espanca, ela não me respeita, ela me xinga de vários palavrões. Então eu odeio minha mãe. Os Deus quer desabafar, vocês esperem. A palavra odiar, nós temos que banir do nosso vocabulário, principalmente do nosso sentimento. Isso é muito pesado. A
palavra odiar. Aí eu fiz uma perguntinha para ele. Você gosta de ter vida? Como assim? Você gosta de existir? Sim. Você imagina se a sua mãe tivesse abortado você? Se ela tivesse te abortado, você não estaria aqui. Então veja bem, tá? A grandeza da sua mãe, a bondade da sua mãe para com você, te deu a oportunidade de você nascer. Você pensa nisso. Depois eu encontrei com ele, já adolescente, ele não mais falou isso. Tá certo? Deve ter meditado a respeito disso, né? Então essa colocação que Ian Garrett faz, ó, apesar dos defeitos, por mais que não realize o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação, e sem ela não se chega a Deus. E essa mesma pessoa, depois eu encontrei com ele, um doutor tatuado no peito aqui, ó. Tá? Mãe, eu nunca quis te ouvir, mas eu sempre te amarei. Bendito. Né? É preciso que os filhos tenham paciência e entendimento, certos de que hoje compreendem os pais difíceis, mas amanhã talvez sejam eles os necessitados. Então é nisso que o Espiritismo dá essa riqueza para nós, que arde a nossa mente. Tá? Se o meu pai é difícil, minha mãe é difícil para mim hoje, não é à toa. Lei de causa e efeito. Certamente em vidas passadas, né, eu dei muito problema. Poucos dias eu estava fazendo um estudo lá na nossa casa espírita, estava falando sobre alcoolismo. E depois uma pessoa que estava lá assistindo a palestra perguntou se poderia fazer uma pergunta. Você pode fazer. Você quer explicar então de uma mulher que é muito boa, essa mulher é muito educada, e o filho dela bebe muito, quase que bate nela, empurra ela, obriga ela a dar dinheiro para ele, para pagar a bebida, ele xinga ela de todos os nomes, chega tarde em casa, quebra tudo, e ela com muita paciência e tolerância com ele. O que o Espiritismo explica disso? A pergunta que ela fez. Tá? Olha, a reencarnação é que explica tudo. Mas como assim? Quem sabe em vidas passadas, ela incentivou ele a beber? Quem sabe ela que provocou isso em vidas passadas? E agora está dentro do lar. O filho. Nessas condições. É assim que funciona a lei de Deus. Dessa maneira. Tá? Então nós temos então que reparar as nossas deficiências de cada existência passada. Mas também há muitos pais que sofrem em silêncio na intimidade do lar as agressões dos filhos. Aqui então André Luiz já coloca inverso, né? Tem pais que ofertam carinho, mas só conseguem grosseria como resposta. Tem muitos pais também. Procura carinhar os filhos, dedica todo o seu tempo com os filhos, mas só recebe a grosseria do filho. Tem pais que buscam compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Então sempre tem aquelas desavenças, tem pais que buscam ali se entender com o filho, mas o filho não quer saber de entendimento nenhum. Tem pais que desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. Então tem pais que buscam a paz, buscam o diálogo, buscam conversar com os filhos, mas os filhos
não compreendem. Entra na discussão e no conflito. Tem pais que oferecem ajuda, mas são alvos de sarcasmo e antipatia. Quantos pais não têm tanto recurso oferecem alguma ajuda para o filho? O que é isso? Isso para mim não vale nada. Isso para mim não significa nada. E começa a ler com críticas sobre os pais. Tem pais que convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo de intolerância. Pais que procuram filho para conversar, mas o filho se afasta, não tolera, às vezes até abusa muito dos pais, fala que os pais estão caducos, não sabem nada, estão ultrapassados, não sabem nem utilizar o WhatsApp. Tem pais que querem convivência amiga, mas são tratados como adversários. Querem conviver, mas são tratados como adversários, que na verdade são. Porque se todos entendessem, esse tipo de adversário está vindo do passado, é uma diversidade de vidas passadas. Então, se todos entendessem isso, e se conscientizassem dessa realidade, com certeza os lares estariam mais pacíficos, com mais tranquilidade. Tem pais que sinalizam boa vontade, mas são atingidos pela revolta. Pais que procuram, de todas as maneiras, aproximar dos filhos rebeldes, mas são atingidos pela revolta. Tem pais que dão testemunho de restrito amor, mas recebem de volta a indiferença. Quantos pais que buscam, abraçam os filhos, beijam os filhos, preocupam com os filhos, aproximam de todas as formas, mas os filhos se mostram indiferentes. Pais e filhos que não mostram simpatia recíproca são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Simples assim. Simples assim, que o André Luiz vem reafirmando aquelas palavras de Jesus que nós já comentamos aqui. Reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis comendo caminho. Agora, quantos séculos nós aprendemos isso com Jesus? Quantos séculos nós estamos estudando isso para reconciliar com o nosso adversário? Enquanto é tempo, quando estamos com ele a caminho, juntos, convivendo juntos. Qual é a dificuldade que nós encontramos? Nosso orgulho, nossa arrogância, nossa inveja, nossa prepotência, o nosso perfeccionismo, nosso ciúme, nossa inveja, essa relação, Vai. Essa relação por aí vai, tá certo? Que nós não admitimos conosco. Enquanto a gente não admitir que a gente tem esses vícios terríveis, vai demorando mais tempo, tá? Primeiro veio Moisés, Jesus, agora vem o Espiritismo, abrindo mais ainda esse leque para a humanidade. Falando através da reencarnação. Aqueles que ainda não podem amar os seus dedicados, que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhes honrem o nome e a presença, abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Aí eu não posso amar ainda profundamente? Estamos ali para isso. Mas nós teremos outras oportunidades. O porquê a gente não aproveitar essa atual oportunidade? Já procurando essa reconciliação. Tá certo? Até chegar no ponto de realmente amar. Amar de verdade. Enquanto a gente não aprender a amar de verdade, vamos continuar juntos. Enquanto estivermos criando aí mais obstáculos,
aos nossos relacionamentos, pais e filhos, vamos continuar retornando. Ora como irmãos, ora como mãe, ora como pai. Ou seja, Deus está fazendo ali, né, as suas jogadas legais pela lei de Deus. Tá? Nos mostrando todos os recursos para que nós possamos aprender a amar, a ter a piedade filial. Aí essa carta do apóstolo Paulo para os Efésios diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Então veja bem, nós falamos da preocupação de Moisés, Jesus reafirmando. Logo depois de Jesus vem o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores divulgadores do cristianismo, também com essa preocupação. Já escrevendo aí na sua epístola, na sua carta aos Efésios, né? Vós, filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Por que no Senhor? E isto é justo. Tá? Ser obediente, ter a piedade, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque assim estaremos na justiça divina, cumprindo a justiça divina. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. Ou seja, Deus confiou os nossos filhos ser nossos filhos, mas confiou também nós sermos filhos de nossos pais. Tudo de acordo com a lei de Deus, tudo de acordo com a confiança de Deus. O que nós devemos cumprir fielmente. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então o Espírito Emmanuel, tá? Explicando essa passagem do apóstolo Paulo, reforçando isso que o apóstolo Paulo disse, tá? Que nós não temos o dever, a obrigação de prestar essa obediência, essa dedicação aos nossos pais, não importa a idade. Não importa a idade que tem. Dentro do Espírito do Cristo, dentro do Espírito cristão. O que é o Espírito cristão? O amor. O Espírito do Cristo é amor. Tá? Porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a qualidade do progresso espiritual, escolhendo o estabelecimento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Aquela mesma passagem que o André Luiz nos coloca. Tá? Aqui com Emmanuel. Até mesmo com as falhas que os pais possam apresentar para com os filhos, pode ser a falha que for, mas os filhos devem, então, o seu cumprimento, o seu dever filial. Cumprir fielmente, tá? Com o seu dever filial. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Ou seja, então aquele filho, tá? Que eu estou procurando, aquele descuidado, ele não está nem aí para os pais, tá certo? Descuida, não dá atenção, desveja o pai. Que tipo ele vai ser na próxima reencarnação? Que tipo de pessoa vai ser na próxima reencarnação? E nós devemos, então, mentalizar muito bem essas questões. Tá? E conversar o máximo que a gente puder, tá? Com as pessoas. A nossa obrigação, a obrigação do espírita verdadeiramente cristão, é que não fique somente aqui entre nós, mas que nós possamos divulgar isso. Esse é o dever nosso, de
divulgar essa realidade. Falar muito para as pessoas sobre reencarnação, sobre a lei de causa e efeito. Que isso possa levar a pessoa a meditar, a raciocinar mais do que se passa em sua casa. Tá certo? E assim vai espalhando também para outras pessoas. Então nós devemos sim, é um dever nosso, falar de espiritismo para as pessoas, para os amigos do trabalho, para os colegas de escola. Tem uma frase, eu não vi onde é que está escrita, mas a pessoa trouxe uma vez para mim, para a gente na palestra, né? Achei muito interessante, né? Que frase do Francisco de Assis, né? Que devemos pregar o evangelho às outras pessoas, se preciso, até por palavras, né? Então, assim, interessante, né? Exatamente. Tá? A gente passou aqui a frase do Paulo de Tarso. Olha, quem sabe a história desse apóstolo, tá? vai saber muito bem disso que ele está falando aqui. O sofrimento que ele passou na vida. Todos os sofrimentos que puder imaginar, todo o sacrifício que ele passou, todos. Ele foi preso? Torturado. Foi. Ele apanhou? Apanhou. Tá? Ele passou fome? Passou. Isso é tudo. Tá? Sofreu por ser cristão, por levar o Evangelho de Jesus. Para mim, foi o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Isso aqui ainda tem um detalhe que ele trouxe a frase dele de ser justo, né? Porque isso é ensinamento do Senhor. Que aí no livro, o pai dele rejeitou ele, né? Quando ele foi procurar o pai dele, né? O pai dele não quis ele. Interessante essa... Exatamente. Ele procurou, no momento seu de muitos sacrifícios, quando ele procurou seu pai. Né? Ele era muito bem financeiramente, família. Tá? E ele passando fome no deserto. Então ele procurou o pai. O que o pai dele disse para ele? Tá? Você será aceito aqui se você abandonar o Nazareno. Não fala em Jesus aqui. E qual foi a atitude dele? Qual foi a atitude dele? Ele brigou com o pai? Não. Ele discutiu com o pai? Não. Ele xingou o pai? Só, o Senhor está me dando a oportunidade de escolher, então eu vou escolher Jesus. Eu fico com Nazareno. Tá? Eu fico com Nazareno. Então, fique na paz de Deus. Certo? E foi saindo. Olha que atitude, olha que ensinamento. Fato, né? Tá? Então é muito bom tocar nesse assunto do Paulo, porque tem até essa passagem dele com o pai dele. Tá certo? Ele não saiu com ódio do pai dele, de espécie alguma, ele compreendeu a situação do pai dele. Por isso ele tem toda a moral de escrever essas frases para a gente. Né? A outra dele aí, ó. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, não é ter aquela piedade, tá? Sabe, meu pai, eu tenho que olhar, né? Eu sou obrigado a olhar, mas sabe, eu tenho que deixar de fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo, fico naquela. Que contentamento é esse? Tem que ter a piedade com contentamento. É deixar o nosso lado para viver, para ajudar os pais. Seja lá naquele que estiver necessitando. Aí então ele continua assim, ó. Homem de Deus, segue a justiça. O que é seguir a justiça? Faça para o seu pai, faça para o próximo aquilo que gostaria que fosse feito para você. Trata os seus pais como você gostaria que fosse tratado pelos seus filhos. É simples isso. Isso é a justiça, né? Segue a justiça, a piedade, ou seja, a misericórdia, a compaixão, a fé, o amor. Mas não aquele amor superficial. Tá? Quando a gente fala em amor, geralmente a gente pensa, né, no amor superficial, mais das coisas materiais. Mas o amor à criatura, um amor verdadeiro. Tá certo? A paciência,
e a mansidão. Olha que a relação é pequena que o Paulo coloca para nós também. E nós encontramos imensa dificuldade. Para a nossa reflexão, fica essa mensagem do Espírito Emmanuel. A verdadeira piedade é filha legítima do amor. Olha, a verdadeira piedade é filha legítima do amor. E aquele que não ama, ele não vai ter piedade. Né? Não perde tempo na identificação do mal. Não vai perder tempo olhando assim, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer porque eu sou filho, né? Eu tenho que fazer porque eu sou filho. Sabe? Então, está reclamando, de alguma forma. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recurso de auxiliar alegremente. Se nós quisermos vivenciar o Evangelho de Jesus, tá? Nós vamos encontrar todos os recursos alegremente. Fazer tudo nosso dever com alegria, com amor. Tá? E é isso que Jesus espera de nós. E é esse caminho que nós temos que olhar. É isso que tem que ser aquele relacionamento familiar entre pais e filhos. É a reconciliação enquanto estamos juntos a caminho. Isso que Jesus espera de nós. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça muito nesses sentimentos aí e que possamos divulgar o máximo a doutrina espírita para as pessoas, o maior número possível de pessoas. Muita paz, muito obrigado pela atenção. Obrigado, você.